pé para glorificarmos ao Senhor com o coro Eu Quero Te Glorificar. Minha oração é que eu seja diferente, que leve a palavra sempre à frente, te represente, meu Senhor. Seja teu Espírito a voz que orienta a minha vida, seja o primeiro pensamento, seja o ar de eu respirar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Faz a diferença, não é minha opinião formada, mas o que conheço da palavra e o que testifica em meu agir. Em meio ao caos constante, que eu seja uma voz de esperança, sempre trazendo a lembrança que o nosso lugar não é aqui. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo o meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo o meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Seja a nossa oração e que realmente o nosso maior desejo seja te glorificar, Senhor. E na tua presença queremos te agradecer pelo privilégio que nos deste de vir à tua casa para te honrar, para te louvar, Senhor, para nos aproximarmos mais de ti, e pedimos para que, acima de todas as coisas, que Cristo seja o centro deste culto, que o Espírito Santo possa fluir, Senhor, neste lugar, nos nossos corações, e que, acima de tudo, que o teu nome possa ser exaltado, Senhor, que tu possas nos abençoar, Senhor, nesta manhã. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento, então, nós vamos louvar a Deus com a música És o meu tudo, Senhor, e, portanto, que nós possamos realmente declarar isso de forma genuína. És minha força na fraqueza, és meu tesouro na riqueza, és o meu tudo, Senhor. Te buscarei sem desistir, és precioso para mim, és o meu tudo, Senhor. Jesus.
Quando caído me levantas, quando sedento me sacias, és o meu tudo, Senhor. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Jesus, Cordeiro de Deus, digno é o teu nome. Pois bem, vamos voltar-nos para a palavra do Senhor e hoje trago como meditação para a nossa manhã limitações para servir. Ainda a meio da semana, a Isabel perguntava-me qual era o tema que eu ia abordar. Eu disse, não tenho ainda tema. O Senhor proverá. E naturalmente que depois de orar e depois de refletir, veio ao meu pensamento algumas expressões que vamos encontrar neste texto que vamos ler e procurando sintetizar aquilo que vamos ver, eu intitulei Limitações para servir. O texto, então, está em Lucas, no capítulo 9, e fiz uma leitura um pouco mais abrangente, desde o versículo 46 até ao versículo 62. E eu vou pedir a um voluntário, então, para ler. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça do fogo dos céus e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus.
Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Obrigado. Até aqui então a porção da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te pela oportunidade e o privilégio que nos dás de estarmos reunidos em teu nome e na tua presença. Pedindo, Senhor, agora a tua direção para aquilo que vamos analisar na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Porque limitações para servir? Eu diria que também muitas vezes há objeções que quando somos desafiados a servir ou somos desafiados a ajudar. E esse é o slide seguinte, e eu deixei ali em espaço para que nós pudéssemos pensar quais são as limitações, quais são as objeções que muitas vezes se levantam quando há um convite para fazer algo para o trabalho do Senhor. Estou cansado. Já tenho outro compromisso. Não consigo, não sou capaz. Tenho que trabalhar. Não na obra do Senhor. Na obra do Senhor não é trabalho. Tenho coisas para fazer. Da faculdade. Pois. Um jogo para ver. Agora nesta altura do campeonato, não é? Eu diria que são então as chamadas prioridades, mas ao mesmo tempo são limitações. E a primeira frase que veio à minha mente é esta: quando me reformar, vou servir ao Senhor. Mas esta frase, estes ouvidos que a terra há de comer ouviram-nos. Quando me reformar, vou servir ao Senhor. Vou descansar mais. Afinal, tenho que trabalhar mais. É como pegar a pior parte e oferecer. Eu diria mais, é dar as sobras. Eu tenho algumas. É pegar a pior parte. A pior parte. Porque a juventude já era. Claro. É dar a Deus já quando já perdemos a oportunidade de o servir. Outra frase ou outra afirmação que já foi aqui mencionada: o irmão não sabe a minha vida. Não tenho tempo. Quem é que se queixa de falta de tempo? Imagino. Eu nem pergunto para quê, mas imagino. Para estudar, naturalmente. Sim, está bem. Então, é sempre a nossa dúvida, e já algumas vezes algumas frases foram nesse sentido. Não tenho dom da palavra. Moisés também não tinha. Mas o Senhor capacita aqueles que chama. E não temos necessariamente que estar condicionados às nossas limitações. Não tenho o dom da palavra. Pois está bem, mas se o Senhor o chama para o seu serviço, Ele vai capacitá-lo para o fazer. E vamos ter a oportunidade de ver isso aqui nesse texto. Pois bem, vamos então dividir em 4 pontos principais
este texto que tivemos agora a oportunidade de ouvir. E o primeiro são limitações egocêntricas. Às vezes eu tenho dificuldades em adjetivar ou em sintetizar o conteúdo numa só frase. Limitações egocêntricas. Eu fiz questão de colocar os versículos de forma a que todos possamos acompanhar. Mas estamos, portanto, em Lucas capítulo 9. E diz o texto então... E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Bom, só aqui temos tema para a nossa meditação de hoje. Portanto, ainda faltam-nos 3 pontos. E suscitou entre eles, entre os discípulos, os apóstolos, uma discussão. Eu não sublinhei tudo, mas sublinhei aquilo que eu considerava ou o mais excêntrico, ou o mais impossível, ou o mais improvável. Discussão. Discussão entre os discípulos. E discussão por quê? Qual deles é que era o maior? E Jesus, naturalmente, usou como ilustração uma criança. O maior é o irmão Garbo, sim. Não só fisicamente, mas acredito que também espiritualmente. Essa tosse foi da parte física ou da parte espiritual? Ora bem, então, mas Jesus, chamando uma criança, pô-la entre si e disse então, qualquer que receber este menino em meu nome, receberá ou recebe-me a mim mesmo. Por um lado, a simplicidade de uma criança. Não só a simplicidade de uma criança, mas o valor de uma criança. Quando os discípulos impediram que as crianças viessem a Jesus, ele disse-lhes: não os impeçais. Deixai-os vir a mim. Porque dos tais é o reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, precisamos de nos tornar quais crianças? Aquele doutor da lei que foi ter com Jesus, Nicodemos, queria um bate-papo, um debate teológico, provavelmente, saber quem verdadeiramente era Jesus, e Jesus simplesmente lhe disse: é necessário te nascer de novo. E quão bom é quando em crianças nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pela graça de Deus, eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. A Isabel tinha menos. E é bom quando nós construímos a nossa vida sobre Cristo, sobre a pedra principal de esquina. Aqui no final temos então também, eu sublinho assim a bold, porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo será grande. Isto faz-me pensar noutro problema que é, muitas vezes, a acessão de pessoas.
nós olhamos muito para a aparência. Muitas vezes dizemos: muito tens, muito vales, nada tens, nada vales. Mas para o Senhor não é assim. O Senhor não olha para a aparência. O Senhor olha para o nosso coração. Então, limitações egocêntricas. Em segundo lugar, limitações de exclusivo. Eu achei que esta frase, ou este adjetivo, digamos assim, era o que melhor sintetizava estes dois versículos, ou três, os dois, 49 a 50, que eu vou pedir a mais um voluntário para ler e relembrar. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, ó Senhor, nós vimos uns que em teu nome expulsavam demónios, e nós proibimos, porque nós temos o exclusivo. Eu não vou discutir essa parte, mas o Senhor continua a fazer isso na vida daqueles que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Expulsa das nossas vidas a Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo. Mas não é esta igreja, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C que tem esse exclusivo. Esse exclusivo é único e única e simplesmente do Senhor. E infelizmente há, e não quero com isto estar a criticar, igrejas que fazem disto um assunto tão importante. Não, o assunto mais importante é reconhecerem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não podemos servir a dois senhores. Logo, quando queremos servir a Cristo, Satanás não tem lugar. Então, não os proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Porque é que andamos muitas vezes em disputas? A minha igreja é que é a melhor, a minha igreja faz assim, a minha igreja é assado. Eu vou? É egocentrismo, simultaneamente, mas é esta a questão de parece que temos o exclusivo. Quem me dera, não é? Que muitos mais possam ter este desejo de servir o Senhor. Bom, vamos então avançar. Limitações históricas. Esta foi a forma como eu tentei sintetizar aquilo que encontramos entre estes versículos 51 e o 56. É 56? É. Ou 8? 6. Então, não pusemos aí os versículos, mas vamos ouvi-los. Limitações históricas. E muitas destas limitações históricas ainda hoje persistem naquela região da Palestina. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém.
E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entrando num povoado samaritano para fazer-lhe os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ok, então vamos tentar sintetizar este texto em vários pontos, não é? Jesus não tinha problemas em atravessar Samaria. Era Samaria que tinha que ser atravessada para vir da Galileia, onde Jesus estava, para Jerusalém. E tanto mais que se estava a chegar a hora. Vamos ver no slide seguinte, inclusive... não, aqui já temos. Completaram-se os dias para a sua assunção. Eu tive que ir ver e disse assim, mas isto está aqui qualquer... Não era pôr em causa a palavra, algum erro, mas completaram-se os dias para a sua assunção. Os dias para a assunção têm a ver com a subida de Cristo. Então ele nem sequer ainda tinha sido preso, ainda nem sequer tinha sido condenado, ainda nem sequer tinha sido crucificado. Completaram-se os dias para a sua assunção. E eu pensei um pouco já naquilo que há uns tempos falávamos na escola dominical e nas divisões do ministério de Jesus, em que a certa altura o seu ministério, que estava mais por fora da Judeia, depois por último concentrou-se na Judeia. Estava-se a aproximar os dias para essa vinda, para essa condenação, para essa assunção. É interessante como Lucas, naturalmente Lucas já faz um relato posterior a tudo aquilo que tinha acontecido e, historicamente falando, ele relaciona e enquadra as coisas de uma forma maravilhosa. Então, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e enviou seus discípulos para prepararem lugar onde ficar. Isto faz-nos lembrar várias coisas. Faz-nos lembrar quando ele nasceu e Maria e José também procuraram um lugar onde ficar e onde o seu filho nascesse e não encontraram lugar. Aqui também Jesus enviou os seus discípulos para que pudesse procurar lugar. Eu só veio ao meu pensamento algo que nós muito provavelmente cantamos e conhecem, que o Senhor deixou o seu trono, e já ouvimos falar disso hoje na escola dominical, e tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, tomou a forma de servo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Diz Paulo na carta aos Filipenses. Para quê? Para arranjar lugar. Mas lugar aonde? Lugar para nós. Há um corinho, ou um refrão de um hino que cantamos: mas em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para ti. Mas em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para ti. Cristo tem procurado e procura lugar nos nossos corações. E aqueles samaritanos não tinham lugar para ele. Não sei se este acontecimento foi, historicamente falando, depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana e da mudança e da forma como tudo se tinha processado e eles reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Cristo,
porque eles diziam, mas nós dizemos que é aqui que se deve adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse à mulher, nem aqui nem em Jerusalém, porque Deus procura a verdadeiros adoradores, onde quer que estejam, até em Torres Vedras, vejam lá. E sou eu um verdadeiro adorador do Senhor? Tem Ele lugar na minha vida? Limitações históricas. Então, mas eles não os receberam por causa do seu aspecto. E qual era o aspecto que eles tinham? Era um aspecto de peregrinos que iam para Jerusalém. Mas deixem-me alargar aqui um bocadinho o leque, porque não estamos a pensar ir agora a Jerusalém. Não sei se alguma vez terei oportunidade de lá ir. Não morro de, digamos, de expectativas sobre esse assunto. Acho que não é necessário. Não vai acrescentar nada à minha fé. Mas uma coisa é certa. E com isto perdi-me por causa do seu aspecto. Quantas vezes nós avaliamos as pessoas em função do aspecto que têm? E fazemos discriminação. Se entrar um mendigo, se entrar alguém mal vestido, vamos marginalizá-lo? Com certeza que não. Mas tudo isto eram, no fundo, limitações históricas que existiam e que aqui Jesus também, ou que Lucas aqui aborda. E depois, eu achei uma piada esta afirmação de Tiago e de João, que eu chamei-lhe não teve com meias medidas. E quais eram a atitude de Tiago e de João, ou a solução? Senhor, queres que nós mandemos vir o fogo do céu e destrua, que os acabe com eles? Às vezes nós somos um pouco assim. Bem, eles ainda continuam a usar fogo e a destruírem-se uns aos outros naquela região, infelizmente. Mas não estamos com meias medidas. E o Senhor disse, não. Vamos ler os versículos 54 a 56. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vocês não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. E se não foram bem recebidos naquela aldeia, foram para outra aldeia. Então, limitações históricas são problemas que ainda persistem um pouco naquela região do mundo e que irão continuar até à vinda do Senhor. Limitações de prioridades. Então, versículos 57. Mas é mais do que o 57 até ao final, até ao 62. Limitações de prioridade. Pode ser desde o 57 até o 62. Mas está dividido, se calhar era Ou então melhor vamos vê-los, está bem, obrigado. Então,
Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, limitações de prioridade. Há aqui uma certa precipitação. Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu sinto, ou pelo menos noto, que nesta afirmação deste personagem, ele o fez um tanto ou quanto sem verdadeiramente ponderar o que é que estava a querer dizer. O que nos leva a pensar que motivos ou que razões é que o levavam a seguir a Jesus. A multidão seguia a Jesus porque ele lhes dava comida. A multidão seguia a Jesus porque ele expulsava os demónios. A multidão seguia a Jesus porque ele curava os enfermos. Mas a multidão não seguia a Jesus por reconhecer que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus. Outras prioridades, então, são também com condições. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos que estão em minha casa. Então, condições. Senhor, tá bem, eu vou te seguir, mas primeiro tem esta e aquela outra condição. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes inadvertidamente. Senhor, eu até te queria servir, mas tenho o trabalho, tenho isto, tenho aquilo, tenho falta de conhecimento, tenho falta do dom da palavra, que há pouco nós diríamos no início, e então colocamos entraves a que o Senhor possa realmente nos usar como Ele deseja. E, por último, então, olhar para trás. E este é o último versículo, o versículo 62. Ninguém... Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás. Lembram-se de alguém que olhou para trás? A mulher de Ló. E muitas vezes nós agimos nesse sentido. O que deixei para trás? Eu tinha particularmente quando nós servimos ao Senhor a tempo integral, eu tinha um bom trabalho. Aí, não sei se foi aqui, mas ainda há uns dias eu dizia que quando regressei do serviço militar, já era primeiro escriturário, e tinha à minha espera o lugar de chefia no escritório da empresa, na fábrica, em Bobadela, Sacavém. Mas o Senhor, entretanto, tinha colocado nos nossos corações outros projetos. E eu ainda disse ao patrão: olha, eu casei, acho que não lhe pedi autorização para isso, casei, entretanto, durante o período que estávamos no serviço militar, eu estava. E entretanto depois disse: agora o meu desejo, a nossa intenção é ir estudar para um instituto bíblico. Será que é possível trabalhar part-time? E ele disse que não. E eu disse: então, muito gosto em conhecê-lo, eu vou-me embora. Acredito que ele talvez tenha ficado decepcionado. Eu não fiquei decepcionado, porque o Senhor tem sido fiel. Então, em conclusão, gosto muito da conclusão. Em conclusão, existem muitos, são então os tipos de limitações
para servir a Deus. Limitações egocêntricas, limitações de exclusivo, limitações históricas e limitações de prioridades. E a luz ali não me ajuda, mas pronto. Como as letras são grandes, ainda consigo ler. Muitos são, então, os que... o tipo de limitações. E veio ao meu pensamento as limitações do apóstolo Paulo. E entre elas, sabemos que ele estava preso e que ele também tinha algum problema de ordem física, que muito provavelmente seria a sua vista. Um pouco como eu agora. Então, o apóstolo Paulo, preso e também com limitações, ele estava quase cego, e vamos ver essa questão. Ele 3 vezes orou ao Senhor para que o Senhor lhe desse, retirasse essas limitações. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não está ali, mas vamos ver o texto depois na íntegra, porque eu achei que era importante lê-lo, e para que não ouvissem só a leitura e não retivéssemos, assim ouvimos e lemos e vemos. Não é? São dois sentidos a reter o texto sobre as limitações, então, físicas. É necessário que eu continue a glorificar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se o corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ok, bora, só aqui uma pausa. Quem é este homem? Era Paulo. Ele estava a falar sobre si mesmo, sobre a sua própria experiência. Mas ele diz, então, no versículo 1, é necessário que eu continue a em glorificar-me. verdade que não convém gloriar-me. Não convém gloriar-me. A carne gosta muito de se autogloriar, de se autopromover, de se exaltar a si mesmo. Paulo tinha esta humildade de dizer: se há alguém que se pode gloriar, sou eu, mas não convém me gloriar. E se eu me gloriar, gloriar-me-ei no Senhor e naquilo que Ele fez por mim. Então, estávamos para aí no versículo 8. Há gato? Não, mas está lá. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me glorifiquei, mas não a mim mesmo, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E? Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a glória de Deus em mim habite, o poder de Cristo em mim habite. E depois ele fala sobre a experiência, depois ainda aqui,
ele fala da experiência atribulada. Por isso, ele diz, sinto prazer nas fraquezas. Quem é que sente prazer nas fraquezas? Sinto prazer nas injúrias. Sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Eu diria então que talvez numa expressão ou numa frase, Paulo parecia um bocado masoquista. Mas o facto é que ele, de corpo e alma, servia ao Senhor, não é? E porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Porque é o poder de Deus que em nós opera e que nos ajuda a ultrapassar as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias limitações, porque somos humanos e estamos num corpo falível, sujeitos às tentações, sujeitos a maus pensamentos. E agora podíamos aqui desfiar um rol de coisas. Mas quando eu estou fraco, então sou forte. E ainda depois no slide seguinte, muitos são os tipos, esse é o slogan, então, provavelmente a visão foi das limitações que nós acreditamos que Paulo tinha, mas que não o impedia de servir ao Senhor. Ele diz, vede com grandes letras, vos escrevo, por minha mão. Porquê é que nós temos que escrever grandes letras? Ou dito de outra maneira, porquê é que eu muitas vezes tenho que escrever grandes letras? Para ver melhor. E porquê é que eu escrevo grandes letras e depois continuo a não ver? Vede com grandes letras vos escrevo. As cartas eram escritas à mão. E muitas delas até já não eram escritas por Paulo, eram ditadas por Paulo e eram escritas por outros chamados amanuenses. Mas ele fazia questão de as assinar. E de algumas vezes expressar estas palavras pessoais. Vede com grandes letras, vos escrevo, ou vos escrevi, por minhas mãos. Porquê é que tinha que ser? Por causa da razão daquilo que eu próprio acabei de dizer. Porque ele já não tinha capacidade, mas isso era limitação para ele servir? Não. E outra das limitações, então, a prisão. E somente um versículo, que está então na carta a Timóteo, 2 a Timóteo 2:9, diz, por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Sabemos que Paulo esteve preso, foi levado, porque ele pediu para ir à presença de César, e foi levado para Roma, e eu acredito que onde quer que ele estivesse, não havia ninguém que não ouvisse falar do Evangelho. Segundo consta, parece que havia sempre pelo menos 2 guardas ao lado dele. Por essa razão é que a igreja em Roma cresceu com base no testemunho de Paulo na prisão. Algumas vezes já alguns irmãos têm dito, irmão, o irmão tem que ter cuidado com aquilo que diz, porque muitas vezes pode ser preso. Eu disse, não, se Paulo foi preso, por que é que eu não posso ser preso? Por causa do Evangelho. Se for por outra razão, não. Mas se for por causa do Evangelho,
devo estar pronto para pagar o preço de servir ao Senhor. Limitações, então. Limitações para servir. Quais são as nossas? Temos tanta coisa que nós podemos fazer. Distribuir um folheto, dar um testemunho, aqui ajudar no trabalho do Senhor na igreja. Estou a ver a nossa irmã Manuela, ainda consegui ver, pelo menos a cabeça a abanar. A nossa irmã Manuela tem algumas dificuldades físicas, mas ela está a servir ao Senhor, particularmente quando levanta as ofertas e leva diante de todos este gasofilácio, que é o nome técnico disto, para que as ofertas sejam depositadas. Pode não conseguir fazer mais, mas é algo que ela pode fazer para o Senhor. E o faz com certeza com muita alegria. Renata normalmente deixa-nos sempre aqui o espaço atrás. Ela agora está a trabalhar e muitas vezes não pode estar connosco. Esteve no domingo passado. Mas ela faz questão de fazer esse serviço para o Senhor. Há trabalho pronto para ti, cristão, diz um dos hinos que nós cantamos, que demanda toda a tua devoção. E esse trabalho como será feito se não for por ti? Então, limitações para servir. Essas limitações estão em nós, porque da parte do Senhor, Ele está desejoso que nós possamos dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Ele também colocou limitações no início, à chamada do Senhor. Jeremias também. Todos. Moisés também. Porque é que o Arão teve que ir com Moisés? Porque ele dizia que era gago, que não sabia falar. Como é que ele ia falar perante Faraó, quando tinha crescido na corte de Faraó? São desculpas esfarrapadas que nós damos muitas vezes para servir ao Senhor. Limitações. O Senhor capacita aqueles que chama para o seu serviço. Não sejamos nós a limitar o braço do Senhor. Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te pelo privilégio que nos dás de estarmos reunidos na tua presença. Acima de tudo, Senhor, te agradecer pelo facto de tu nos teres escolhido, nos teres chamado, nos teres salvo. E também, Senhor, de nos estares a chamar para o teu serviço. Que, Senhor, não possa haver da nossa parte limitações, mas uma entrega de rendição incondicional nas tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor, mais uma vez pela palavra. Irmã, vamos ficar de pé. Temos o coro que no controle estás. Podes me ouvir,
Bem perto estás de mim, não me deixas. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, e te preciso, oh preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Suas mãos levanto, rendido a ti eu canto. Minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Te descansarei, no controle estás. Suas mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. As suas mãos acalmam o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em ti descansarei, no controle estás. Irmãos, e neste momento vamos fazer a recolha dos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, e vamos fazê-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, e conforme diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
das vigas vagas porcelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Senhor, ainda na tua presença queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de continuarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. E queremos agradecer-te também, Senhor, em especial neste momento, pelos dízimos e ofertas dados à tua casa. Obrigada por seres o grande provedor das nossas vidas e da tua casa, da tua obra. E pedimos para que realmente estas ofertas possam ser o contributo para a tua obra, Senhor, e que seja o contributo também para o aumento do teu reino. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu esqueço-me sempre. Salmo 126, 3. Obrigada porque os irmãos estão atentos. Quantas coisas fez o Senhor por nós esta semana? Alguém recebeu uma bênção de Deus? Amém. Que bom. Queres dizer qual foi a bênção que tu recebeste? Então vem cá. Qual foi a bênção? Eu acordei a semana inteira. Uau! Ele acordou a semana inteira e hoje está aqui. Que bênção, não é? Imaginem, acordou a semana inteira. Deus lhe deu a bênção da vida. Que bênção. Obrigada. Que bênção, que bênção. E tanta coisa o Senhor tem feito por nós.
e nós estamos muito felizes, estamos muito alegres. Hoje também estamos muito alegres porque temos visitas. E então temos a prima, acho que é a prima, da Lídia e da Otília. Não me esqueci dos nomes, e é Guilhermina, certo? Certo. Muito prazer, Guilhermina. Estamos muito felizes por estar connosco e espero que se sinta bem connosco. E a igreja diz: bem-vindo. Andreia, se faz favor, vai entregar um presentinho. Estamos com um déficit dos presentes que tínhamos para entregar. Lamentamos o presente ser tão pequenino, mas o que interessa é que nós estamos muito felizes, porque a Guilhermina está connosco também. A semana passada, lembram-se, nós fizemos o lançamento de um livro, e o livro, eu tinha dito que tinha perdido o slide, houve ali um problema qualquer. Hoje já temos a Marta, está bem? Hoje já temos a Marta. E o livro que a Marta lançou, neste caso apenas e-book ainda, e esperamos que seja em papel em breve, é o livro Livre para Amar. E todos nós, e eu estou em falta porque eu não mandei o link e vou mandá-lo daqui a pouco, quando acabar o culto. Portanto, se não receberem no WhatsApp da igreja, mandem-me uma mensagem, está bem? Aí eu descuidei-me e depois pensei que já tinha mandado e não mandei. A Marta está na Holanda, é filha dos nossos irmãos Teodósio e Laureana, irmã da Andreia, e ela está na Holanda e ela escreveu este livro. E este livro pode ser encontrado neste local na internet e pode ser adquirido como um e-book. E tem, eu vou entrar aqui e hoje já consigo, creio eu, mais ainda. O livro chama-se Livre para Amar, supera a dependência emocional e vive na tua identidade certa. Um guia de cura emocional, identidade em Deus e libertação de relações que te prendem, através de 11 fases transformadoras. Um livro muito interessante. Depois, se nós continuarmos, vamos ler um pouco sobre a importância deste livro, a minha história. E é interessante porque não é a história contada na terceira pessoa, é contada na primeira pessoa. É a sua própria história. Este livro é o testemunho dela. Como ela diz, este livro é o meu testemunho. Amava, mas estava dividida. Dividida entre os meus sentimentos, a minha vontade e a vontade de Deus. Este livro nasceu da minha dor. Um exemplo real daquilo que vivi, com o objetivo de te ajudar a sair de ciclos de dependência emocional e a encontrar a tua identidade verdadeira. São palavras da Marta. E este livro vai ser, é escrito em 11 fases, e temos aqui dependência emocional, padrões repetitivos, identidade perdida, fé e cura, recomeçar, liberdade real. 11 fases de cura e libertação. Cada fase é um passo prático e espiritual para a tua identidade certa. Não é teoria, é um processo vivido e comprovado. Não foi qualquer coisa que alguém contou, mas o que ela viveu. E então nós temos este livro aqui que pode ser descarregado. Começa hoje a tua jornada. Portanto, é uma hipótese que alguém que, se quiser, poderá ter este livro. E ao adquiri-lo, depois poderá passá-lo para outras pessoas. Depois lemos que quem é que pode ter este livro? Eu posso entregar o livro a outra pessoa porque ele é um PDF, não é? É um ficheiro. E quando eu compro, eu depois posso entregar a outras pessoas. Por isso, vão lá e vale a pena. E oramos para que este livro possa alcançar muitas pessoas para a glória do Senhor. E lembrem-se, orar pela Marta, está bem? Hoje é um dia muito especial também para duas pessoas que não estão connosco. A irmã Dejanira ontem teve o seu aniversário, e também a Eloá. Lembram-se da Eloá? Também ontem foi o dia do seu aniversário. De qualquer maneira, nós vamos cantar os parabéns para eles, para que o Senhor realmente possa abençoá-los. Será depois a nossa oração, depois dos parabéns.
aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial. O teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns, irmã Dejanira, que o Senhor possa abençoá-la. Parabéns, Eloá, que o Senhor te abençoe muito. E vamos orar por estas duas queridas que hoje estão longe de nós, não muito longe, mas na zona de Lourinhã, mas não estão presentes connosco. Entretanto, eu queria perguntar, há mais alguém no nosso meio que tivesse feito anos durante esta semana? Não? Então vamos orar pela irmã Dejanira e pela Eloá. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado porque, como o António disse, obrigado pela vida, porque ele pôde acordar. E nós te agradecemos, Senhor, mais um ano de vida que deste à tua filha Dejanira. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado na sua vida. Obrigado pela força, pela coragem que tu lhe tens dado. E oramos, Senhor, para que este novo ano que se coloca à sua frente possa ser um ano de vitórias em ti, Senhor. Continua a abençoá-la ricamente. Queremos te agradecer também pela vida de Eloá. Obrigado por esta criança querida, Senhor. Obrigado por aquilo que tu tens feito por ela. Queremos orar por ela e pedir-te a tua bênção para mais este ano, que agora começa para si. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. E hoje também nós estamos muito felizes, porque temos a irmã Aparecida de novo. Então, estamos muito felizes porque a irmã veio para passar as férias com a família, veio do Brasil. Estamos muito gratos ao Senhor. É uma alegria muito grande quando podemos ter a irmã no nosso meio. E sabemos que é uma alegria redobrada, triplicada para a família, mas nós ficamos muito felizes também quando a vimos e que o Senhor possa abençoar. Não queremos deixar de lembrar a nossa reunião de oração. Quinta-feira, às 21 horas. O link vai ser enviado para todos, quinta-feira, às 21 horas. Vamos, então, ter a nossa reunião de oração. O grupo pode chegar à frente. Nesse momento, então, eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé, porque nós vamos cantar o último coro desse domingo. O meu Redentor vive. Eu sei que o sol estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. A culpa ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória eu proclamarei. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Eu sei que o sol estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Toda a culpa ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei. O meu Rei
para sempre. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Me libertou e me salvou. Com gozo louvarei seu nome, seu reino anunciarei. O meu Redentor vive para sempre. 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 Quando há pouco falava sobre o serviço para o Senhor, esqueci-me de referir os professores da escola dominical. E esqueci-me de referir o grupo de louvor. E a importância que tem realmente para este tempo que podemos desfrutar uns com os outros. E a todos. E a todos os presentes, porque sem margem para dúvida, a vossa presença é importantíssima para nós e, acima de tudo, para o Senhor e uns para os outros. Vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez agradecer-te por este tempo passado na tua presença. Agradecer-te, Senhor, por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas, da qual nós podemos dar testemunho. E também agradecer-te, Senhor, porque tu vives para sempre e reinas em nós. E nós queremos, Senhor, pedir a tua bênção, a tua direção para todo quanto fazemos, que possa ser de acordo com a tua vontade. Queremos, Senhor, agradecer também, Senhor, pela presença de cada irmão, cada irmã, cada família, cada jovem, cada criança, todos quantos estão presentes. E sabemos, Senhor, que isso também te alegra e a nós também nos alegra, pois nós temos prazer em estar em comunhão uns com os outros e também contigo. Queremos lembrar aqueles que estão mais distantes por razões físicas, que estão provavelmente a acompanhar a transmissão através da internet. Que também, Senhor, a tua bênção possa ser extensível a todos eles, Senhor. E entregamos esta semana nas tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana para todos.